Às vezes acontece de termos que alimentar uma carga que possui uma tensão inferior à da energia disponível que nós temos, como por exemplo esse motor que funciona em 5 volts e dessa bateria que consegue nos fornecer 12 volts. Para poder ligar o motor na bateria nós temos basicamente duas soluções. A primeira é utilizar um regulador linear de tensão, como esse famoso 7805, ou utilizar um conversor DC-DC Buck. Agora, qual que é a diferença entre um e o outro? Quando utilizar um, quando utilizar o outro? Qual é melhor para certo tipo de situação? Tudo isso nós vamos ver no vídeo de hoje. Eu aposto que depois do vídeo de hoje você vai estar muito mais preparado para criar projetos mais eficientes. Então não esqueça de se inscrever e se gostar, dá aquele like. Aqui eu liguei o meu regulador linear de tensão 7805 de acordo com o esquema que você está vendo aí na tela. Então, basicamente, nós temos a entrada de 12 volts, a saída de 5 volts e eu posso alimentar meu motor. Claro que esse dissipador de calor é o único que eu tinha, não precisa ser desse tamanho para essa corrente que nós temos aqui. Então, olha só, 12 volts na entrada, 5 volts na saída de forma muito precisa. Então, basicamente, é só ligar meu motor, ele funciona e pronto. Será mesmo que está tudo certo? Se nós medirmos a corrente de entrada e de saída para obter assim a potência de entrada e de saída e aplicar na fórmula da eficiência, nós vamos ver que o nosso regulador de tensão linear 7805, nessas condições, apresenta um rendimento de 39%, que é horrível. Isso significa que ele está jogando 61% da energia que ele está consumindo da nossa bateria fora, e só 39% está indo para o motor. Isso acontece porque o nosso regulador de tensão linear funciona como se fosse um resistor variável, que vai se ajustando de acordo com a referência aqui que ele recebe, de acordo com o feedback, para manter sempre a tensão estável. Isso gera muita perca em cima do componente. Olha só essa fórmula aqui, ó, que vê a tensão de entrada menos a saída multiplicado pela corrente. Aqui nós conseguimos calcular a potência dissipada pelo regulador. A potência dissipada é 1,54 watts. Percebam que a potência que ele está consumindo da bateria é 2,64 watts e mandando somente 1,05 watts, que é o que o motor precisa. Ou seja, está jogando fora mais da metade da potência que está consumindo na bateria. Horrível essa eficiência. E é por isso que ele esquenta, pois o método dele é converter essa energia restante que a carga não precisa em calor para baixar a tensão. Por isso, você raramente deve utilizar um regulador linear sem um dissipador de calor. Você só pode utilizar sem quando a corrente for muito baixa, a ponto do encapsulamento dele conseguir dissipar. Mas é bem difícil isso. Normalmente sempre tem um dissipadorzão. Agora vamos testar com um buck converter, que faz o que? Ele pega a tensão, uma tensão maior e diminui. Só que eu não tenho nenhum aqui. Eu só tenho um boost converter, que é esse carinha aqui. Ele faz justamente a função oposta do buck converter. O boost, ele eleva uma tensão. Ele consegue transformar 5 volts DC para 12, por exemplo, ou até mais. Esse daqui então não me serve, eu tenho que usar um buck mesmo. Mas onde que eu posso encontrar um? Olha, eu estou suspeitando, na verdade eu tenho certeza, praticamente certeza, que dentro desse adaptador meia boca aqui, fabricado na China, porque infelizmente 99% dos produtos fabricados na China atualmente no mercado brasileiro são uma porcaria. Não que não tenha, né? Mas a gente sabe, a gente conhece. E ele me diz aqui, ó, que a entrada dele pode ir de 12 a 24 volts e a saída é de 5 volts e pode fornecer até 2 amperes. Como ele é desse tamanhozinho aqui, ó, eu duvido que se tivesse um regulador linear aqui, ele ia conseguir dissipar toda a potência e acabar queimando. Isso aqui é ferver, porque pensa comigo, 12 menos 5 volts dá 7 multiplicado por 2 amperes, nós temos 14 watts que esse carinha aqui tem que dissipar se fosse um regulador linear. Logo, olha o tamanhozinho, não tem circulação de ar aqui, não tem nenhum sistema de resfriamento. Então é certeza que aqui tem um buck. Agora, que ele fornece 2 amperes na saída, sei não, hein? Mas ele vai funcionar para os nossos testes, vamos ver. Então eu dou início à cirurgia. É um buck mesmo. O sinal de 12 a 24 volts entra por aqui, né? Pino menor do meio aqui o positivo, aqui o negativo. Passa por todo o nosso circuito do buck converter e sai aqui no USB 3 volts e tem um LEDzinho para sinalizar. Esse circuito integrado aqui, ó, é que faz o papel de controlar a tensão na saída e gerar os pulsos PWM. Que aqui, formado por esse indutor e esse capacitor, nós temos um filtro passa-baixa LC, um diodo Schottky e alguns outros componentes, o filtro de entrada e tudo mais. Eu não consegui achar nem com a vaca-tussa
o datasheet desse CI aqui, por mais que esteja escrito o código. Existem muitos CIs chineses que você não encontra documentação, nem se for lá para... Logo de cara dá para ver que ele não vai conseguir fornecer 2 amperes de forma contínua, pois olha só o tamanho desse indutor. Não estou falando em questão de indutância, mas o fio, ó, muito fino, o capacitor também, muita pouca capacitância, mas vamos ver nos testes. Façam suas apostas. Buck Converter chinês vai fornecer 2 amperes? Botem aí nos comentários. Pausa aí. Aqui vocês podem ver a corrente e aqui a tensão de saída. Aqui eu estou utilizando uma fonte de corrente constante, que eu ensino a fazer nesse vídeo aqui, ó, bem interessante, falo sobre essa, é da série de baterias que vai continuar. Então vamos lá, vou começar a subir a corrente aos poucos, ó. Nós temos 330 mA e a tensão continua estável. Vamos subir mais. 500 mA. A tensão está estável. 5.2 não é muito alto, dá para carregar um celular com segurança, tranquilamente. Vamos subir um pouco mais. 630 mA. 620. Vixe, ó a tensão caindo. A partir de 670 mA a tensão começa a cair, ó. Vou voltar um pouco. Olha lá. 610 mA, 620, 630... 630 mA já caiu a tensão. Se eu continuar, vamos ver. Cai a tensão até praticamente zerar, ó. Não aguentou fornecer 630 mA. E diz que aguenta 2 amperes. Nossa, mas que mentira deslavada, bicho. Aí você compra esses adaptador vagabundo e não sabe porque teu celular não carrega rápido. Ou porque quando você abre o GPS com o celular carregando, mesmo assim cai a bateria, né? Sempre procure marcas que tenham histórico de qualidade. Samsung, Apple, Nokia, Sony, entre outras. Aqui a nossa conexão do Buck Converter sendo alimentado com 12 volts e saída 5. A mesma relação de tensão do que para o regulador linear 7805. Então vamos aqui, ó, ligar, o motor funciona normal. E vamos analisar a corrente de entrada e de saída para poder analisar, calcular a eficiência. Como vocês podem observar, a corrente do motor permaneceu praticamente a mesma, 210 mA, pois a tensão de alimentação não mudou muito. Porém, a corrente de entrada, olha só como mudou, de 220 para 120, quase metade. Então a eficiência do nosso Buck Converter foi de 75%, muito mais do que 39% de eficiência. Isso significa que ele está entregando para o nosso motor 75% da potência que ele retirou da bateria, e não somente 39%. É claro que nós estamos falando de um conversor DC-DC Buck mal feito. Existem conversores Buck muito mais bem feitos que beiram a 95% de eficiência, 94% por aí. Para vocês terem uma noção da discrepância desses valores, imaginem que nós temos uma bateria de 12 volts que tem uma capacidade de 2 amperes hora, ou seja, ela consegue fornecer 2 amperes durante 1 hora, ou 1 ampere durante 2 horas. E imagine que nós estamos ligando esse nosso mesmo motor utilizando o regulador linear, né? 7805. Com o regulador, a nossa bateria ia aguentar manter o nosso motor girando por 9,52 horas. Já com o nosso conversor Buck, 16,6 horas, que é a capacidade da bateria dividido pelo consumo do nosso conversor Buck mais o motor, né? Olha só, galera, olha a discrepância do tempo aqui. Para vocês terem uma ideia, a variação é de 7 horas. Ou seja, somente de substituir um regulador linear por um conversor Buck, você ganhou 7 horas a mais de autonomia, pois você não está mais jogando energia elétrica fora em forma de calor. Mas nem tudo são flores. O conversor DC-DC Buck também tem suas desvantagens, tá? Mas antes vamos analisar o funcionamento dele. E se você sempre sonhou em aprender eletrônica e está à procura de um livro bom, mas bom mesmo, que passe o conteúdo com uma linguagem acessível, eu tenho um para te recomendar, que inclusive eu tenho, que foi escrito pelo fundador do Clube do Hardware. Já pesquisei muita coisa lá. O link para você ver todo o conteúdo desse livro, né, ver se realmente é um livro para você, está aqui na descrição. Essa é uma recomendação pessoal minha para você. Vale muito a pena ter esse livro para tirar aquelas dúvidas de eletrônica que muitas vezes nós não encontramos na internet. E outra coisa que um projetista fora do comum sempre tem que ter são ferramentas de qualidade. Eu estou aqui com 2 modelos de alicates da Pier Giacomo, marca italiana, na qual a FR representa aqui no Brasil.
Então esse modelo de alicate da Pier-Giacomi, que é de corte reto, ele é muito bom para a gente cortar as perninhas dos componentes. Quando a gente solda um componente na placa e a perninha dele fica sobrando, o terminal dele, nós cortamos com muita facilidade. Esse alicate aqui tem um sistema de corte muito legal, patenteado pela Pier-Giacomi, na qual os dentes eles não fecham um em cima do outro, e sim um do lado do outro, reduzindo assim a força na qual você aplica para cortar e garantindo que sempre corte. Se você quer conhecer outros modelos de alicates de qualidade e outras ferramentas da Pier-Giacomi, o link está aqui na descrição. Um conversor Buck nada mais é do que uma fonte SMPS, que é uma sigla em inglês para Switched Mode Power Supply, que traduzindo para o português nada mais é que uma fonte chaveada. Esse daqui é o circuito elementar de um conversor Buck e também de uma fonte chaveada. Nós temos basicamente a fonte de alimentação, aí nós temos um interruptor, e vamos imaginar que esse interruptor está ligando e desligando, gerando uma onda quadrada com um duty cycle de 50%, ou seja, ela está 50% do tempo em nível alto e 50% do tempo em nível baixo. Esse sinal então é levado até um filtro passa-baixa formado por esse indutor e esse capacitor, ou seja, um filtro LC. E para que serve esse filtro? Para poder atenuar, para poder suavizar essa onda quadrada. Esse filtro irá filtrar todas as harmônicas dessa onda quadrada, fazendo com que esse sinal pulsado se torne um sinal relativamente contínuo, ou seja, teremos uma tensão relativamente contínua aqui na saída. Se eu conectar o osciloscópio na saída PWM do circuito integrado antes do filtro passa-baixa LC, você verá que a onda será quadrada. Agora, se nós medirmos após o filtro LC, você verá que o nosso sinal já não está mais pulsante, está relativamente contínuo, pois o filtro, conforme eu havia dito antes, filtrou todas as harmônicas, deixando somente o sinal DC. Voltando agora para o sinal PWM, uma coisa interessante é que esse nosso circuito de conversor Buck, ele possui um feedback, ou seja, quando a tensão na entrada começa a cair, né, porque você conectou uma carga, então vai ter uma queda de tensão, ele aumenta a largura do pulso, ou seja, aumenta o duty cycle, para compensar a tensão, para sempre manter ela regulada. Tem um feedback, é uma informação que volta para o circuito integrado e fala para ele, ó, cara, aumenta a largura de pulso, senão a tensão vai baixar de 5 volts. E você pode observar no osciloscópio que agora a largura de pulso está em um valor, e quando eu aumento a carga, ela muda. Esse diodo serve para dissipar a energia armazenada no indutor, que vai circular por ele no momento na qual a gente abrir a chave. Se ele não tivesse aqui, essa tensão, que pode chegar até os milhares de volts, poderia destruir esse nosso MOSFET, por exemplo, que estaria fazendo esse acionamento. É recomendado que utilizemos o diodo do tipo Schottky, pois aqui teremos uma comutação acima de 1 kHz, normalmente de 185 até 400 kHz. Também é bom utilizar o diodo Schottky porque ele tem uma baixa queda de tensão no sentido direto, ou seja, ele vai dissipar menos energia, melhorando a eficiência da nossa fonte. Esse método que a gente está utilizando aqui, que é o método PWM, que é a modulação da largura do pulso, é muito eficiente para reduzir ou elevar tensões. Funciona basicamente assim, em vez de você mandar a tensão direto para a carga, você controla, liga e desliga ela. Você controla o tempo na qual ela fica ligada ou desligada, fazendo assim com que a tensão média na saída mude. Não é como o nosso regulador linear, que basicamente funciona como resistor variável. Então esse jeito aqui é muito mais eficiente. Porém, esse método tem suas desvantagens, e uma delas é o alto ripple na saída, é alta interferência na saída. Então, eu não recomendaria a escolha de um conversor Buck para alimentar circuitos sensíveis. Neste caso, é melhor utilizar um regulador linear que tem uma saída super limpa, livre de interferências, com um ripple super baixo. Eu conectei a saída do meu conversor Buck aqui no meu osciloscópio. Como você pode ver, nós temos realmente uma tensão contínua, né? Porém, se você der um zoom bem grande aqui, ó, você vai conseguir ver pequenas oscilações. E isso é o ripple da nossa fonte. São pequenas oscilações indesejadas que nós não queríamos ali, mas ela está devido ao filtro passivo LC do nosso conversor Buck não ser perfeito, eu não consegui filtrar tudo certinho. Eu vou pegar o cursor aqui, ó, e vou medir qual é a tensão de pico a pico desse ripple. Vocês podem ver que a tensão dele é de 66,4 mV.
Até 100 mV está aceitável para a maioria dos circuitos que não são sensíveis. Acima de 100 mV, aí já começa a causar mau funcionamento em circuitos como receptores de rádio, por exemplo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe seu comentário aí embaixo sobre o que você achou do vídeo. Não esqueça de dar uma olhadinha no livro, pois conhecimento é o que vai transformar a sua vida. Se inscreva e até o próximo vídeo com mais um projeto super louco.